Vamos então dar continuidade à nossa segunda aula. Para iniciar a aula, eu vou estar abrindo essa planilha aqui para estar demonstrando como eu vou copiar essa planilha. Como eu já demonstrei antes, eu vou em Arquivo, fazer uma cópia e vou digitar o nome que eu quero. No meu caso, eu vou colocar aula 02. Coloco OK e ela já vai abrir. Na aula 02 eu vou estar excluindo isso daqui, porque a gente não vai estar utilizando nessa aula. A gente vai estar preenchendo com novos dados. Eu vou estar inserindo alguns dados nessa planilha, como ID, nome, idade e salário. Percebam que quando eu preencho a informação, ele já vai para a próxima coluna. Como que eu faço isso? Após eu terminar de preencher os dados, eu aperto Tab, que é essa tecla que está aparecendo aí para vocês. Quando vocês terminarem de preencher a informação que você quer na célula, basta apertar Tab para ir para a próxima coluna. Percebam também que quando eu começo a digitar, ele já me sugere um texto. Quando a gente vai preenchendo um texto ao decorrer da nossa planilha, e que é algo que a gente já escreveu antes, ele sugere esse texto para agilizar o nosso trabalho. Aperto o Tab e ele já preenche. Percebam que ele foi aqui para E, que está vazia. Se eu quiser voltar lá para o início, para a coluna A, eu aperto Enter e ele já vai para A. A planilha ela é muito inteligente, então ela percebe que você chegou no final aqui, né? E ela já volta para o início, para você poder continuar escrevendo novos dados. Percebam também que quando você aperta Enter novamente, ela vai descendo. Mas se eu vir aqui para a idade, ela não vai voltar lá para o A, porque ela percebe que eu estou na C e eu estou escrevendo todos os dados referente à coluna C. Bem interessante isso, né? Vou apagar aqui porque era somente uma demonstração. Vou estar colocando aqui uns dados para exemplificar. E eu estou preenchendo aqui tudo usando o que eu acabei de ensinar para vocês. Se eu quero que desça, eu aperto Enter. Se eu quero que vá para o próximo, eu aperto Tab. Aí para mim estar subindo, eu posso estar utilizando as setinhas também, para mim estar indo para o local que eu quero. Vou estar preenchendo aqui. Prontinho, terminei de preencher. Vamos selecionar aqui essa parte de cima e vamos fazer algumas formatações nesse texto. Por exemplo, eu vou trocar a fonte, vou trocar para Comic Sans, vou alterar o tamanho da fonte para 18, colocar em negrito, itálico e vou alterar a cor para branco e também vou trocar a cor de preenchimento para azul. Vou selecionar agora todas as informações e vou colocar bordas. Vocês podem ver que o texto aqui ele não está aparecendo, né? Salário. Aí é só eu vir aqui na intersecção de B e E e dar 2 cliques rápido que ele vai ajustar para o tamanho que cabe a palavra. Ou então somente arrastar, que também serviria. Vou estar selecionando aqui novamente
parte de cima, e eu vou estar trocando o alinhamento para centralizado. Você pode estar alinhando à esquerda, direita ou centralizado. Vou estar deixando centralizado. As informações aqui da minha tabela eu vou estar colocando também centralizado. Eu vou estar alterando o tamanho das linhas aqui em redimensionar. Vou colocar 40 pixels. E assim todos que eu selecionei foi redimensionado para 40 pixels. Aqui eu posso estar fazendo a mesma coisa. Lembrando que eu estou selecionando a partir da coluna aqui, ó, do A, do B e do C. Eu não estou selecionando somente aqui. Quando eu seleciono a partir daqui, a partir do A, eu seleciono toda essa coluna até o final dela. Então, sempre que você quiser selecionar uma coluna toda ou que as informações desse texto, dessa coluna, fiquem todas de uma forma, você pode estar selecionando desse jeito, aqui no A. Deixa eu ver um exemplo aqui. Eu quero que ele seja todo negrito. Então, tudo que eu digitar aqui agora vai ser negrito. Um exemplo. Aqui é a mesma coisa. Quero que uma linha toda tenha uma configuração. Ou seja, se eu quero ela toda negrita, itálico, ou seja lá qual for a forma que eu queira, tudo dessa linha passará a ser negrito ou conforme a configuração que você escolher aí. Assim como eu redimensionei aqui, eu posso fazer aqui também. Redimensionar colunas de A a D, que é a minha seleção. Eu estou selecionando de A até D. Então vou redimensionar. Aqui ele me deu um tamanho já pré-configurado. Que é selecionando e diminuindo um pouco. E ele vai diminuir por padrão todos os que tiverem selecionados. E se eu quiser aplicar uma configuração para toda a planilha, eu venho aqui nesse cantinho, percebam que ficam todos marcados, né? E eu posso aplicar a configuração que eu quiser. Por exemplo, adicionar bordas toda a coluna. Vou desfazer essa opção, porque eu não quero isso. Um outro exemplo, todo o meu texto estejam no meio, e agora ele vai estar no meio, assim como se eu escrever aqui ou em qualquer parte, meu texto vai ficar no meio da célula. Aqui, por se tratar de salário, né, eu vou formatar como moeda. Eu venho aqui no símbolozinho de real, RS, e ele já faz a alteração aqui para mim e já mostra em forma de moeda. Vou estar demonstrando agora um pouco do editar, que está aqui na parte de cima. Aqui basicamente a gente tem as mesmas opções que se eu tivesse clicando com o botão direito do mouse. Quando eu clico ele aparece praticamente as mesmas coisas, como vocês podem perceber. Já no botão V eu tenho algumas opções de visualização da minha tela do Google Planilhas. Por exemplo, tela inteira, aí ele já não mostra as opções de cima. Para me dispensar, né, voltar a aparecer o aperto ESC. Aí ele já volta. Eu consigo dar zoom, tá demonstrando. Fica melhor para tá vendo. 100% é original. Aqui umas opções de barra de fórmula, que é essa parte aqui onde fica a fórmula. E mais na frente vocês vão estar vendo. Mais na frente eu vou estar demonstrando as fórmulas para vocês. E ele também mostra a informação da minha célula. Por exemplo, 1.200, que é o valor que eu tenho. Salário, idade.
Nesse congelar a gente consegue estar congelando uma linha, coluna. Eu vou estar demonstrando um exemplo. Eu vou congelar essa primeira linha. Ver, congelar uma linha. E a partir desse momento, a minha primeira linha ela está congelada e ela não sofre alteração. Como vocês podem ver, eu estou abaixando aqui, mas ela continua no topo, pois ela está congelada. É bem útil quando a gente está inserindo dados em uma planilha que tem várias informações para serem inseridas. E no momento, né, que eu chego aqui na parte de baixo, quando eu já inseri muitos dados, eu não sei mais qual coluna que eu tenho que preencher o quê. E nesse momento, essa função se torna bastante útil. Vou voltar ao normal, ver nenhuma linha. Já voltou ao normal. Já aqui na parte de inserir, eu consigo inserir linhas, colunas, gráficos, imagens, desenho, formulário, funções, que é o que eu vou estar demonstrando depois. Aqui em cima mostra as funções mais utilizadas. Consigo inserir link. Aqui em formatar eu tenho algumas funções daqui dessa barra, que é essas aqui, né? Que são as formatações, os ajustes de texto, rotação do texto. É basicamente os atalhos que a gente tem aqui. Uma função muito interessante é a formatação condicional. Ela precisa de uma lógica para estar funcionando, mas só como demonstração eu vou estar mostrando como funciona. Onde eu quero aplicar o intervalo, eu quero aplicar na coluna idade aqui. Eu quero que ele seja de C2. Sempre que a gente for utilizar intervalos grandes, eu sempre utilizo esses dois pontinhos aqui, de C2 até C5. Clica aqui em OK. Aí ele já marcou aqui. Aí aqui a opção que está marcada é não estar vazio. Quando eu apago aqui, ele já volta ao normal. E sempre que tem algum dado, ele já preenche. Aí tem outras definições aqui. Vamos supor que pessoas com idade acima de 20 anos ficarão nessa cor. Eu posso estar escolhendo definições também e alterando aqui a cor. Alterar a cor para branco. Então, toda vez que eu tiver um número maior que 20, ele vai ficar demarcado desse jeito. Por exemplo, 19. Até mesmo o 20, ele não vai ficar, pois ele não é maior que 20. Aí, para esse caso, a gente pode estar colocando aqui, ó, maior ou igual a 20. Se eu quisesse um valor maior, eu só alteraria aqui. 34. Aí, o único que é maior é o da linha 2. Mateus, e se eu coloco um valor maior ou igual, ele já fica marcado. Vou cancelar, pois é só uma demonstração. Agora eu vou estar demonstrando algumas formas da gente estar utilizando cálculos matemáticos na nossa planilha. Eu vou estar demonstrando para a soma de salário e de idade. Na célula que eu quero que apareça a soma, eu sempre vou colocar o igual e escrevo a posição da célula que eu estou querendo somar. No meu exemplo, C2. Uma outra forma de estar fazendo isso é você clicando em cima da célula. Coloco o igual e clico em cima. E ele já marca automaticamente. Se eu quisesse selecionar mais de um, eu clico e arrasto e ele já seleciona todos. Depois disso eu coloco o sinalzinho de mais, depois a próxima célula que eu quero somar, coloco mais, próxima célula que eu quero somar, coloco mais e a próxima célula que eu quero somar. Ele já vai me dando aqui o resultado automaticamente. Depois de feito isso, basta eu apertar em Enter e eu já tenho o resultado dessa soma. Eu acho que em nenhum caso a gente vai estar somando as idades, né? Mas esse é só um exemplo para mim estar demonstrando a forma de estar somando.
Percebam aqui que eu tenho a minha fórmula que eu utilizei para estar fazendo essa soma. E aqui embaixo ele aparece somente o valor. Para mim estar fazendo alguma edição, eu clico 2 vezes e ele já aparece. Eu posso estar acrescentando mais valores ou até mesmo retirando algo que eu não quero somar mais. Por exemplo, eu tirei um, né? Mas eu vou voltar com ele. E eu tenho o mesmo valor. Uma dica: sempre você tem que utilizar o sinalzinho de igual para uma fórmula. Sempre coloque. A outra forma de estar somando é utilizando uma função. A gente vai utilizar a função soma para estar somando. A estrutura da soma, ou de qualquer fórmula que a gente for utilizar, é o nome da função e depois 2 parênteses. Dentro desse parênteses, a gente vai colocar as informações que a gente quer somar. No caso, não exatamente o valor, mas a identificação da célula. Primeiro exemplo é D2. Aí quando a gente estiver somando mais de 2 valores, a gente sempre vai colocar 2 pontos. E a posição do último valor que a gente vai somar, que no meu caso é D5. E aí ele já marca aqui a minha soma. E eu só aperto Enter e eu já tenho o resultado. Vou apagar aqui e vou demonstrar mais uma forma de estar somando. Eu seleciono o texto que eu quero somar ou fazer alguma operação. Venho aqui na barra de funções, que é o último, e clico em soma. E automaticamente ele já me dá a função soma. Essa é a outra forma de estar fazendo. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Obrigado para quem assistiu até aqui. E para a próxima aula a gente vai dar continuidade na parte de funções e vendo mais algumas funcionalidades.